A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 211 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro do profeta Isaías. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 33 até o capítulo 36. Amém? Se organize, faça a sua leitura dentro das suas condições, né? Cada um tem uma rotina, tem um tempo adequado, que você consiga separar um tempo de qualidade para ler a palavra do Senhor. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 35 e os versos 3 e 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Amém? Bom, como nós estávamos vendo, né, no decorrer do livro do profeta Isaías, existia aí, né, uma sentença lançada sobre as nações e sobre Jerusalém também. Mas nós vemos que ao passo que Deus castiga Jerusalém, ou que lança pelo menos palavras de castigo sobre Jerusalém, como nós vimos ontem, Deus vai lançando promessas de restauração. Então, no capítulo 33, nós podemos ver o processo de Deus através da profecia entre a aflição de Jerusalém e o seu próprio livramento, né? E nós vamos ver no capítulo 33, por exemplo, que quando Jerusalém for restaurada, quando Jerusalém passar por uma transformação, né, de todo o seu sofrimento, nós vamos ver que essa cidade vai voltar a ser formosa, vai ser bela, não como Isaías estava vendo agora nas profecias da destruição da mesma, né? Mas haveria um tempo em que ela seria reconstruída, em que ela seria novamente levantada, né? E neste tempo o povo novamente iria olhar para Jerusalém como um lugar de festas, um lugar de alegria e um lugar de prazer, né? Uma outra coisa interessante, tudo isso vai acontecer, segundo Isaías, lá no capítulo 33, verso 22, porque o Senhor é o juiz de Israel. Além disso, ele é o legislador de Israel também, e ele também é o rei de Israel. E a restauração vai acontecer porque o Senhor tem um plano de vir salvar eles, né? Ao passo que Deus lança uma profecia de restauração para Jerusalém, ele também lança uma promessa de indignação contra as nações, onde Deus vai manifestar então a sua ira, o seu furor contra nações que humilharam o povo de Israel, que oprimiram este povo. E lá no verso 8 ele chega a chamar esse dia, o dia da ira do Senhor, como o dia da vingança do nosso Deus. Nós já falamos sobre esse dia, não sei se você se lembra. Nós falamos que esse dia é chamado de o grande dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui nesse caso está o dia da vingança, né? É o dia em que Deus irá salvar os justos e irá condenar os ímpios. Esse dia também já foi prefigurado muitas das vezes no próprio Antigo Testamento, quando Deus manifestava os seus juízos sobre os ímpios. Ali Deus estava mostrando no tempo presente o que ele planeja fazer no futuro contra todas as nações que oprimem o povo de Deus, né? Nós vimos recentemente, agora nas Olimpíadas, como por exemplo um país como a França, que apoia tantas coisas que vão contra a palavra de Deus. Nós vimos como eles insultaram o cristianismo, né? Como eles insultaram o Senhor nosso Deus. E isso não vai ficar impune, porque o Senhor tem um dia da vingança dele contra o seu povo. Amém? O povo que eu diga, os inimigos de Deus, né?
No capítulo 36, nós temos aqui a mesma história que nós já vimos quando estudamos os reinos do norte e os reinos do sul, né? O reino de Israel e o reino de Judá. E nós vimos que Senaqueribe, né, o rei da Síria, ele vai se levantar então contra o rei Ezequias no 14º ano do seu reinado. Então ele vai atacar as cidades fortificadas e vai realizar um cerco, né, contra Jerusalém. E nós vamos observar então que Senaqueribe, enviando ali um grande mensageiro, né, Rabsaqué, né, Saqué, ele vai afrontar então Ezequias e o Senhor, dizendo que os deuses das outras nações não livraram as outras nações. Então Ezequias não deveria enganar o povo, dizendo que Deus iria os livrar, porque o Senhor não iria os livrar. Olha que coisa interessante. O rei Senaqueribe manda o seu mensageiro, né, Rabsaqué, né, ele vai afrontar o povo de Israel, dizendo que eles não deveriam confiar no Egito, porque o Egito é uma cana quebrada, e ele usa uma metáfora, né? Se eles confiassem no Egito, que seria como segurar a cana, ela se quebraria e entraria em sua mão, né? Ou seja, o Egito é traiçoeiro. Nós já falamos sobre isso aqui também, que Deus também se ofendeu por Judá confiar no Egito. Então, o mensageiro de Senaqueribe diz isso, para eles não confiarem no Egito, porque o Egito não vai livrá-los, e realmente confiar nos homens não é salvação. Mas ele também afronta o povo de Deus para não confiar no Senhor, porque eles acham que o nosso Deus é como os deuses das outras nações, que não são deuses de verdade, né? E nós vamos observar aí depois da manhã como essa história desenrolou, né? Bom, no capítulo 35, entre as promessas de sofrimento de Jerusalém e sua restauração e as afrontas de Senaqueribe, nós temos um capítulo de muita esperança, que é o capítulo 35. Neste capítulo, Deus está falando para Isaías das promessas de felicidade da futura Sião, né? A cidade de Sião, que é representada em Jerusalém, apresenta um tempo de esperança para nós cristãos, porque se Israel conquistou a Jerusalém terrena, nós, em nosso tempo, conquistaremos a Jerusalém celestial, aquela que desce de cima, adornada como a noiva que vem ao encontro do seu noivo, né? E ali será a nossa morada. Olha que coisa interessante. Este tempo, o tempo da Nova Jerusalém, da Jerusalém futura, Jerusalém celestial, será um tempo de restauração, será um tempo de esperança, um tempo de alegrias, né? Como nós podemos perceber isso? Porque dentro da promessa deste capítulo, o profeta Isaías lança palavras de vitória. Olha o que ele diz: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes, né? Então ele está falando, olha, aquele que está cansado, aquele que está abatido, se fortaleça mais uma vez, levante o seu ânimo, né? E ele diz mais, digam os desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo. Então ele está dizendo para as pessoas se reanimarem. Por quê? Porque o nosso Deus está juntamente conosco, segundo Isaías. O nosso Deus está ao nosso lado, por isso nós não podemos desanimar. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, por grandes aflições, e Isaías está dizendo para nós hoje, não desanime, não perca suas forças, levante a sua cabeça, porque o Senhor está no meio de nós. Aleluia, né? E ele vai dizer mais, que o Senhor, ele vem com um propósito sobre a vida do crente. Ele vem com um propósito sobre a vida daquele que crê nele. Qual é o propósito? O propósito é de salvar as nossas vidas. Amém? Então Jesus, ele veio para nos salvar. Isaías estava vendo isso. Ele estava contemplando isso através das revelações que Deus estava dando para ele. Como é que nós sabemos que Isaías está falando de Jesus? A resposta é simples. Nos versos de número 5 em diante, ele começa a mostrar as manifestações dessa Jerusalém, dessa Sião,
né, que será governada por Jesus. E olha quais são os sinais. Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos também se abrirão, os coxos saltarão de alegria e os mudos cantarão. Todos esses sinais foram apresentados por Jesus. Quando Jesus esteve na terra, os olhos dos cegos se abriram, os ouvidos dos surdos também foram abertos, os coxos voltaram a andar e nós vimos que muitos mudos voltaram a falar. Então isso mostra que essa profecia em parte já se cumpriu. Essa profecia em parte já é real para nós. Por que em parte? Porque Jesus ainda não trouxe a Nova Jerusalém, mas o Rei da Nova Jerusalém já se faz presente em nosso meio. Outra coisa interessante é que ele está falando que haverá uma promessa de restauração, e ele usa os lagos, os rios, os desertos se transformando em mananciais como símbolos dessa restauração, dizendo que aonde não havia vida, agora vai existir vida, porque o Rei, o dono da vida, está no meio do seu povo. Agora, olha que coisa interessante. Se Jesus promete uma nova Jerusalém, uma nova Sião, ele precisa nos mostrar o caminho por onde chegar nela. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no verso 8 ele diz: e ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado de caminho santo. Então Deus que promete um rei, que é o próprio Jesus, um Deus que promete uma nova Jerusalém, ele nos ensina um caminho para que nós possamos chegar nesse rei e nessa cidade. E o caminho é o próprio Jesus. Por quê? Porque ele diz que esse caminho será chamado de caminho santo. E o nosso Jesus é santo, ele é poderoso, Agora olha que coisa interessante. Esse caminho é um caminho de santidade. Então não é qualquer pessoa que vai habitar na Nova Jerusalém. Não é qualquer pessoa que vai morar na Nova Sião. Porque os impuros não podem passar por esse caminho. Então qualquer pessoa que não desejar abandonar uma vida de pecado não vai poder morar na Nova Jerusalém, não vai poder morar com Deus. E olha que coisa interessante, o nosso Deus, ele além de preparar o caminho, ele nos mostra como passar por ele, porque ele é que nos fortalece e nos dá graça para que isso aconteça. Uma outra coisa interessante é que até mesmo tolo, quando se passar por ele, ele não vai se perder mais, ele não vai se confundir mais. Então o caminho da salvação, o caminho da esperança da Nova Jerusalém é um caminho de mudanças, é um caminho de transformação. Eu quero aproveitar essa oportunidade, quero fazer um convite para você. Se você ainda não conhece esse caminho, se você ainda não conhece essa promessa da salvação, eu quero te apresentar esse caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Quem passa por ele é curado, é restaurado, é transformado, é liberto e é salvo dos seus pecados. Jesus está te convidando hoje para passar por esse caminho. Até mesmo você que talvez se sente abandonado, se sente rejeitado, esse caminho é para você, porque no final dele você vai descobrir alguém que te ama com amor incondicional. Lembre-se, nós temos que nos fortalecer, porque Jesus tem uma promessa de uma nova Sião para nós. E quando essa promessa se cumprir, nós veremos todos os propósitos de Deus se realizando sobre as nossas vidas. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você neste momento. Abra seu coração, feche seus olhos e ore juntamente comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos nessa hora. Cremos no seu poder, cremos na sua graça e cremos na sua palavra. Senhor, a palavra que nós lemos hoje nos mostra um tempo em que o Senhor virá reinar sobre Sião, sobre a Nova Jerusalém. E é lógico que esse tempo ele ainda não se cumpriu, mas o Senhor, que é o Rei da Nova Sião, já está reinando. E nós podemos garantir isso porque os olhos dos cegos têm se aberto, os surdos têm ouvido,
os coxos têm saltado de alegria e até mesmo os mudos têm cantado as canções da salvação. Senhor, nós temos visto os teus sinais, nós temos visto as suas maravilhas e queremos ver mais. Queremos ver mais sinais, mais prodígios e mais milagres. Queremos, ó Pai, chegar firmes no dia em que o Senhor nos fará entrar na Nova Jerusalém e nós entraremos caminhando pelo caminho santo, pelo caminho da salvação, que é Jesus. Faça-nos trilhar o seu caminho, Senhor. Ajuda-nos a caminhar em retidão, para que em Ti possamos alcançar plena salvação. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o joinha, compartilha e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.